Tá fechado o microfone, Carlos. Tá. Acabei esquecendo. Agora sim, nós estamos ao vivo, pela TV Assembleia, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, aqui dos nossos mandatos. E quero, primeiramente, agradecer muito a presença de vocês para essa audiência pública, que vai debater um assunto muito importante, que é a dificuldade de vacinação para as pessoas com deficiência em todo o estado de São Paulo, a burocratização, né? E outros temas também que serão adicionados, mas nós vamos centrar muito nesse tema, que é algo importante e fundamental nesse momento. A nossa reivindicação é essa, que as pessoas com deficiência entrem na lista de prioridade de vacinação, né? Isso é fundamental. Nós sabemos que o Estado tem condições de fazer isso, né? Porque não é um público tão grande, né? Então, se nós estamos já incluindo outras categorias, outros segmentos, é possível fazer essa inclusão também. Então, esse ato solene, essa audiência pública, tem como objetivo ouvir vocês, porque isso que é audiência, é ouvir, e depois nós faremos os encaminhamentos das principais reivindicações ao governo estadual, exigindo que as providências sejam tomadas, sobretudo essa, que é a principal, que vocês tenham a prioridade na vacinação. Então, a intervenção de vocês vai ser muito importante, uma intervenção feita a partir do trabalho que vocês estão realizando. Todos e todas vocês têm um trabalho nessa área, cada um no seu campo, na sua instituição, na sua militância. Então, vocês têm legitimidade para explicar para a população, para o governo e reivindicar também. Nós vamos acompanhar, cobrar, acionar as comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos como representantes aqui de várias entidades, nós temos aqui representantes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a doutora Renata Sibirissá, tem aqui representação da Câmara Municipal, o vereador Celso Gianazzi, que tem um trabalho importante com o Conselho de Inclusão da Câmara Municipal, que é um conselho pioneiro aqui no Parlamento Municipal. Tem várias entidades aqui presentes que vão falar. Eu quero convidar para conduzir os nossos trabalhos a Sandra Ramalhoso. Sandra, você que é uma lutadora histórica, uma guerreira, não só dessa causa, mas de várias outras causas, mas dessa, e você que foi a mentora intelectual, a idealizadora desse encontro de hoje. Então, quero aqui passar para você conduzir os trabalhos e chamando as pessoas. Nós combinamos, pessoal, para que haja tempo, para que todas as pessoas possam falar e ter acesso aqui à audiência, um prazo de até 4 minutos para cada pessoa, de tal forma que todos possam se manifestar e fazer a sua consideração. Ao final, a gente faz um encaminhamento, como eu disse, tá bom? Então, essa seria a sistemática da nossa audiência de hoje. Repito que está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, TV a cabo, TV aberta, pelo YouTube da TV Alesp, pelas nossas redes sociais, pelo nosso... a rede do meu mandato aqui pela Alesp, Carlos Gianazzi Oficial, Facebook, o Celso também está transmitindo pela dele, e outras entidades. Então, quem quiser transmitir, pode ficar à vontade, a transmissão é livre, porque é uma atividade pública da Assembleia Legislativa. E dizer que nós estamos com vocês nessa luta para pressionar o governo a atender as reivindicações que vocês vão apresentar hoje aqui na audiência pública, tá bom? Sandra, eu vou passar para você, então, conduzir os trabalhos, você fazer já a sua intervenção e chamar as pessoas, você que organizou a lista, então é com você. Você agora é a deputada aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, deputado, obrigada por esse espaço, né, por essa oportunidade. Quero agradecer a presença do vereador Celso Gianazzi, que está aqui conosco também. Quer dar um oi, Celso? Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu quero que você dê um oi, só fazer uma saudação. Primeiro, cumprimentar também o deputado Carlos Gianazzi por colocar esse tema numa audiência pública da Assembleia Legislativa, muito importante, que a gente tem acompanhado. Está aqui a doutora Renata Tibiriçá, da Defensoria, que tem acompanhado muito, a Sandra também acompanha o nosso Conselho de Inclusão da Câmara Municipal, e dizer, Carlos, que
Os encaminhamentos serão feitos para cobrar do governo e também a gente vai levar as cobranças aqui também para a prefeitura, porque tanto a Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência, saúde e educação, a gente tem uma pauta de cobranças muito grande das crianças com deficiência, com as pessoas com deficiência aqui na rede municipal de ensino também, e essa priorização da vacinação de todas e todos é fundamental. Então, ouvi-los aqui para que a gente possa fazer os encaminhamentos é muito importante. Então, vou ficar aqui. Eu tenho 2 reuniões, eu vou ficar um pouco em uma e outra, mas estou aqui, a gente está acompanhando também. A gente vai também fazer os encaminhamentos aqui, Sandra. Obrigada, vereador. Obrigada, deputado. O deputado falou que foi uma organização minha, uma iniciativa minha, mas eu devo dizer que eu fui instigada também a fazer. Né? Vieram me procurar, Sandra, precisamos fazer alguma coisa, porque não está andando e a gente não está tomando vacina e tem muita gente que não está conseguindo tomar vacina. Então, precisamos fazer alguma coisa. E aí, então, eu corri, né, atrás. A gente vai meio que... Né, eu já estava meio que na luta, sempre divulgando o trabalho da luta pela vacina, mas aí a gente acaba correndo um pouco mais e fazendo, né, pedindo ajuda ao deputado, ao vereador, para poder estar fazendo. Então, eu queria chamar primeiro a Letícia Françoso, ela é coordenadora, né, ela é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, Letícia, esteja com a palavra. Você liga o microfone. Boa tarde, Sandra. Início, boa noite. Obrigada, Carlos. Obrigada, Celso, pela oportunidade, pelo espaço, né? Nós estamos vivendo um momento muito crítico de pandemia, onde, infelizmente, mais uma vez, as pessoas com deficiência estão ficando invisíveis. Invisíveis por quê, eu digo? Não no sentido de que elas não lutam, não militam pelas suas causas, né, pelas suas lutas diárias, mas no sentido de que elas não estão sendo ouvidas. E isso traz, de certa forma, uma tristeza, mas muito mais do que uma tristeza, nós estamos aqui firmes na luta, e eu agradeço esse espaço que a Sandra conseguiu, esse convite, porque a gente precisa falar. As pessoas com deficiência têm prioridade na vacina. Isso não foi respeitado, não foi respeitada a Lei Brasileira de Inclusão, as diretrizes da ONU, as pessoas com deficiência estão morrendo, e, infelizmente, não está sendo feito um mapeamento das pessoas com deficiência que estão morrendo, está sendo como todas as pessoas, isso não está sendo segmentado, isso é uma grande tristeza para a gente, tomando como base outros países, as pessoas com deficiência, ela tem muito mais chances de ser contaminada do que as demais pessoas. Então, esse dia, esse momento, é para nós falarmos que vacina já PCD, as pessoas com deficiência têm que ser vacinadas, já deveriam estar vacinadas. Nós sabemos que o governo e os municípios têm autonomia para priorizar a vacina. Nós sabemos, sim, que tem um plano nacional de imunização, e nós não estamos aqui para pedir favores ou para pedir privilégios. Nós estamos aqui realmente porque a causa é séria e ela demanda de muita seriedade e de muito compromisso das pessoas que nos representam aí na Leste. Por isso eu peço e eu agradeço, Carlos, o seu envolvimento, o seu empreendimento, e que essa carta, que esse documento que vai ser criado hoje, que ele siga à frente e que não tenha mais nenhuma pessoa, né, nenhuma outra classe na nossa frente, porque as pessoas com deficiência é a próxima fase, depois de comorbidades, é a pessoa com deficiência permanente. Tem chegado até nós as pessoas com deficiência com comorbidades que estão enfrentando muita dificuldade para serem vacinadas, quando elas têm um laudo, quando ela tem tudo prescrito para vacinar e é negado o direito dela. Ou seja, já foi negado a priorização da vacina e agora está sendo negado a vacina quando ela deve ser tomada. Então, nós pedimos a sua ajuda, Carlos, ao seu gabinete, para que não haja mais interferência nesse sentido. Vacina já para as pessoas com deficiência. Nós precisamos, sim, ter esse compromisso.
e nós precisamos de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, muito obrigada. Deputado Carlos Gianazzi, acho que conhece o Paulo Ferronato. Paulo Ferronato, ele está no movimento nacional da vacina, então ele vai trazer algumas novidades que outros estados já estão fazendo essa prioridade. Então, coisa que o estado de São Paulo também pode estar fazendo. Obrigado, Paulo Ferronato, pela sua presença aqui. A palavra é sua. Obrigado, Sandra. Deputado, um prazer estar aqui. Deputado Carlos, vereador Celso, né, nessa luta incansável com relação à questão da vacina para a pessoa com deficiência. Bom, a Letícia já falou muito e acho que é desnecessário a gente falar da questão da priorização, né? Nós, as pessoas com deficiência, são priorizadas na questão do atendimento e principalmente na questão da vacina, né? Que é uma situação de saúde pública, uma situação necessária. Porém, o que me deixa assim muito indignado, insatisfeito com a situação, principalmente em São Paulo, né, que a gente observa que outros estados, esse diálogo com o governo, com os governos estaduais, com as prefeituras, ele está ocorrendo assim de uma maneira mais tranquila. Alguns estados já estão vacinando todas as pessoas com deficiência, independente do critério do BPC e do critério de idade, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, o meu estado, em Santa Catarina. Iniciou-se a questão dos uns 30 dias atrás, todo um movimento no estado aqui para que as pessoas com deficiência fossem vacinadas, né, concomitantemente ao grupo de comorbidades, né? Independente de terem comorbidades ou não. Lógico, obedecendo, no primeiro momento, uma escala de faixa etária, né? Mas elas foram vacinadas, estão sendo vacinadas no estado, né? Tanto é que houve um avanço significativo na questão da vacinação. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho 57 anos, né? Não apresento comorbidade e fui vacinado na minha cidade no dia 18 de abril, né? Então, bem no início, né? E várias pessoas com deficiência aqui na nossa cidade também foram vacinadas, né? Devido a essa flexibilização. O que eu estou percebendo? Eu estou percebendo assim que existe muita falta de informação com relação às pessoas com deficiência, existe muita intransigência, principalmente por parte das autoridades de saúde, e aqui eu estou falando autoridades de saúde, especialmente São Paulo. Eu acho vergonhoso, me desculpe, São Paulo, a cidade que desenvolveu, que quer ser protagonista, que desenvolveu a vacina, a primeira vacina nacional, né, que está desenvolvendo todo um programa de vacinação no seu estado, não entender que pode vacinar as pessoas com deficiência. Tá? Por que eu falo isso? Porque outros estados, Bahia está vacinando as pessoas com deficiência, tá? Independente de critério de BPC, independente de critério de idade, de comorbidade, estão vacinando as pessoas com deficiência. Em São Paulo, eu fico chateado, porque esse movimento, ele iniciou, na verdade, foi um movimento orgânico, várias lideranças do Brasil todo. Nós estamos em mais de 250 pessoas no Brasil todo lutando pela vacina. E o que a gente está observando é assim, que vários estados estão avançando e São Paulo não consegue avançar. Não consegue avançar porque aquela desculpa, e sempre teve desculpa também aqui, que segue o Plano Nacional de Imunização. Segue o Plano Nacional de Imunização. O Plano Nacional de Imunização é uma referência. Ele não é rígido. Tanto é que quem define as prioridades dentro do Plano Estadual de Imunização é a Comissão Bipartite, ou seja, são os estados e municípios. E o que a gente está percebendo é o seguinte, os técnicos de São Paulo, o pessoal que participa da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, estão superdimensionando a quantidade de pessoas com deficiência, talvez com dados do censo de 2010, que não está atualizado, aquilo não corresponde à realidade, porque muitas pessoas com deficiência já foram vacinadas como idosos, né? Muitas pessoas com deficiência já estão sendo vacinadas como comorbidades, e muitas pessoas com deficiência são pessoas jovens, que não são público-alvo da campanha da vacinação. E o que a gente percebe? Não, tem que seguir o Plano Nacional de Imunização.
Sexta-feira saiu uma entrevista, né, também com o secretário estadual da Saúde, né, falando nisso que tem que seguir o Plano Nacional de Imunização. Sim, e agora, para incluir outras categorias, a comissão bipartite pode lá incluir outras categorias. Agora, as pessoas com deficiência, não, que são prioridade. Então, o que está faltando para o governador Dória? Sensibilização? Está faltando que as pessoas com deficiência vão morrer na frente lá do Palácio do Planalto, lá do seu gabinete lá, reclamar? Está faltando isso? Será que nós, pessoas com deficiência, nós não temos força política para cobrar as coisas? Me desculpa, mas o Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, está deixando muito, muito a desejar com relação a isso. A maior capital do nosso país não consegue desenvolver uma metodologia para vacinar as pessoas com deficiência do seu estado. Municípios pequenos que já podiam ter vacinado, as pessoas com deficiência não querem vacinar porque têm medo de infringir uma regra do governo do estado. Me desculpa, isso é uma atrocidade, isso é uma falta de sensibilidade para com as pessoas com deficiência. Eu estou falando, eu sou uma pessoa cadeirante, eu sou uma pessoa com deficiência, eu faço parte do movimento das pessoas com deficiência há mais de 30 anos, e essa invisibilidade toda que a Letícia falou me deixa muito chocado, me deixa muito triste. É falta de sensibilidade. Nós temos vez e voz. Nós queremos ter a nossa vacina. Por que outras categorias podem ser vacinadas antes de nós? Por que nós não podemos ser vacinados em São Paulo? O que está faltando? Está faltando as pessoas, que nem a Cláudia deu um exemplo aqui, ela teve que ir lá implorar, levar laudo e a pessoa questionando, será que ela não está vendo que aquela pessoa é deficiente? Está faltando isso, pessoal. Então, deputado Carlos, o vereador Celso aqui presente, eu espero que essa assembleia, que essa reunião não seja apenas uma reunião, que a gente já fez tantas e tantas reuniões. Nós fizemos tantas e tantas reuniões, e sempre vem a mesma coisa, a mesma desculpa. Nós queremos que o governador Dória, em São Paulo, tenha essa sensibilidade com as pessoas com deficiência. Puxa vida, nós existimos. Nós estamos aí. Nós não só recebemos BPC, tem gente que recebe BPC, mas tem muitas pessoas com deficiência que não recebem o BPC, que trabalham, têm que pegar ônibus. Aqui eu vou pegar um exemplo da minha colega e companheira Isis, lá de Paulínia, professora, 30 e poucos anos, tem que pegar ônibus todo dia, saindo de casa, tendo o risco de ser contaminada, e não consegue a vacina. Por que não consegue vacina? Cadê a sensibilidade do nosso governador? É isso que nós queremos em São Paulo. Tá? Então, desculpe a minha explanação ser um pouco forte aqui, mas eu estou vendo isso. Estou vendo estados avançando e o estado de São Paulo remando. Me desculpa, Rio de Janeiro avançou, Bahia avançou, Pernambuco avançou, Manaus avançou, e em São Paulo a gente não consegue avançar. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo seu apoio aqui em São Paulo. A gente precisa saber como é que os outros estados estão agindo, como é que as outras prefeituras estão agindo, para que a gente possa cobrar e ter mais força aqui no nosso estado. E nós temos aqui... Sandra, só uma rápida intervenção, só para comentar a intervenção do Paulo. Paulo, aqui é tão difícil em São Paulo que o Dória, em plena pandemia, ele revogou a isenção do IPVA para vários setores dos segmentos de pessoas com deficiência. Você acredita? Nós estamos aqui numa luta, acionamos a justiça, apresentei um PDL para revogar o decreto dele, mas ele simplesmente acabou com a isenção. Muitas pessoas com deficiência ficaram sem a isenção do IPVA. Então, eu falo que São Paulo é a vanguarda do atraso, deveria ser o contrário, mas aqui é a vanguarda. Exatamente, o estado mais rico. Áreas. Por isso que a gente vai... O estado mais rico do país. A audiência não será em vão, porque ela é um instrumento de luta, de denúncia, de cobrança. Obrigada, deputado, obrigada, Paulo. Realmente a luta aqui é incessante, e sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente corre. E corre para quem? Para a defensora.
Ela olha lá, olha o zap dela e fala, e lá vem mais uma, lá vem mais uma briga. Obrigada pela presença, doutora Renata, e gostaríamos de ouvi-la agora. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pessoas tão representativas do movimento de pessoas com deficiência. E eu quero parabenizar também o deputado Carlos Gianazzi por essa iniciativa, por ouvir esses anseios, né? Essa grande preocupação que a gente está tendo em relação a essa questão da vacina. Eu, inclusive, uma das preocupações, assim, que todos os dias eu penso sobre isso, né? Porque é tão absurda essa situação que a gente está vivendo aqui no Estado, porque, do meu ponto de vista, parece tão óbvio a importância da gente unificar os grupos, e nós, pela Defensoria, a gente fez inicialmente uma reunião com a Sandra, com a Marli, com a Mona, acho que a Mona não está aqui. Ela deve estar chegando. Então, para a gente discutir essa questão, e naquela época a gente não vislumbrava muita possibilidade, porque realmente o Plano Nacional de Imunização ele estava muito claro, e o Estado vinha seguindo razoavelmente bem. Só que no meio do caminho, o Estado mesmo começou a tomar decisões diferentes. Ele decidiu vacinar policiais, decidiu vacinar professores, decidiu vacinar metroviários, decidiu vacinar cobradores, motoristas. Não estou aqui discutindo a importância da vacinação desses grupos, né? Todo mundo, nesse momento, é importante, toda a vida tem que ser protegida, tem que ser garantida. Mas o fato é que existe espaço para uma flexibilização desse plano. Se não houvesse espaço para flexibilização, a gente não teria tido a possibilidade de inclusão de alguns outros grupos. Então, dizer que não há vacina, por exemplo, porque o governo federal não encaminhou a vacina para aqueles que não têm benefício da prestação continuada, não é motivo, porque, inclusive, em outros estados, isso está sendo feito sem problema nenhum, né? Então, existe essa possibilidade, e ainda mais, tem um outro detalhe. O outro detalhe é que o grupo de pessoa com deficiência é logo após o de comorbidades. Então, e muitas das pessoas com deficiência, como a gente sabe, estão sendo vacinadas com comorbidades. Algumas estão tendo bastante dificuldades para isso, mas muitas estão sendo. Então, existe uma mistura nesses dois grupos, não existe uma delimitação muito clara, e isso faz com que a gente crie algumas situações de muita injustiça. Pessoas que são pessoas de risco, que têm risco de maior hospitalização e morte e que não estão sendo vacinadas nesse momento. Por quê? Porque não conseguem no posto de saúde pegar um papel do médico, ou então porque as comorbidades é tão engessado que os médicos olham e dizem assim, olha, eu até acho que você é risco, mas você não está aqui escrito no plano, né? Então eu não vou te vacinar por conta disso. Né? Então, assim, a gente está vendo situações, saiu uma notícia recente, inclusive, que uma pessoa com tetraplegia e efizema pulmonar não conseguiu tomar vacina, né? A Defensoria, então, ingressou com uma ação civil pública em meados de abril, percebendo tudo isso que estava acontecendo e que existia espaço justamente para essa unificação, e que essa não unificação gerava uma situação de discriminação em relação às pessoas com deficiência, especialmente em relação às mais vulneráveis e mais pobres, porque quem é rico liga para o seu médico e pede a sua receita e é vacinado. Inclusive, a gente está tendo informação de pessoas que não deveriam estar sendo vacinadas e estão sendo. A gente está ouvindo sobre isso. Em detrimento do quê? Das pessoas com deficiência, que de fato são pessoas que têm maior risco de hospitalização e maior risco de morte para a Covid. Então, assim, é um absurdo que essa situação esteja acontecendo. Na ação, foram pedidas várias informações da Defensoria. O Ministério Público se manifestou na ação favoravelmente ao nosso pedido, ingressou, inclusive, como litisconsorte para fazer coro a esse pedido. No entanto,
mesmo depois de todas as explicações da Defensoria e do Ministério Público, o juiz indeferiu a liminar. Nós recorremos, o Ministério Público também recorreu e não obtivemos uma alteração dessa decisão. Então, a decisão foi mantida. Ainda assim, né, nós fizemos um pedido recente de reconsideração da liminar. Por quê? Porque essa ação que nós entramos aqui em São Paulo serviu de modelo e de base para entrar para outras defensorias do país ingressarem com essa ação em defesa do grupo das pessoas com deficiência, como no Maranhão e como no Pará. Ambos os locais, tanto Maranhão quanto Pará, que reproduziram a ação que foi proposta aqui, obtiveram decisão favorável lá. No Maranhão, o juiz decidiu favoravelmente e concedeu. No Pará, foi feito um acordo, uma conciliação com o Estado, e o Estado reconheceu a importância e decidiu pela unificação. Não faria nenhum prejuízo pelos cálculos que nós fizemos, nós calculamos, viu, Paulo? A gente apresentou, inclusive, para o juiz, qual é o número de pessoas que seriam beneficiados. Hoje, tirando, né, nós temos aqui no estado de São Paulo, cerca de acordo, utilizando os dados do censo de 2010, que são dados desatualizados, e nós sabemos que envolvem pessoas, inclusive, que não necessariamente são pessoas com deficiência, mas seriam 3 milhões de pessoas. Só que dessas 3 milhões, 1.500.000 já foram vacinadas ou não serão vacinadas porque não têm 18 anos. Fora desse tanto, mais cerca de quase 400.000 recebem BPC e também já vão ser vacinadas. Então, sobraria cerca de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Nessas 1 milhão, provavelmente metade já vai ser vacinada com comorbidades. Então, é o quê? Umas 500.000 pessoas. Se a gente diluir isso em todos os grupos etários que estão sendo abertos, é o quê? 50.000 pessoas. Veja só, em relação a professores e policiais, eram 700.000 pessoas, quase 800.000 pessoas, e, no entanto, eles abriram esses dois grupos. Então, assim, não existe justificativa. Se você fizer conta matemática, dá para a gente perceber claramente que não existe nenhum problema de se unificar esses grupos e que não vai haver nenhum prejuízo em termos de vacina. Até porque a gente sabe que tem pessoas que vão se vacinando, depois demora um pouco mais para ser vacinado. O que talvez pudesse acontecer, os grupos serem abertos um pouco mais distantes, com, sei lá, 1, 2 dias a mais, talvez pela chegada das vacinas, mas isso não prejudicaria nada, porque o grupo de pessoas com deficiência é logo após, ninguém vai ser prejudicado com isso. Na verdade, a gente só tem a ganhar. A ganhar o quê? A garantir a vida das pessoas com deficiência e garantir a saúde das pessoas com deficiência, que, como a Letícia bem falou, é garantida pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, e que tem status de emenda constitucional no nosso país, e pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, não faz nenhum sentido essa separação, e ainda mais utilizando-se um critério socioeconômico. E um critério socioeconômico que não reflete a vulnerabilidade social desse grupo. Sabe por quê? Porque a gente também demonstrou isso na própria ação, que o BPC, na verdade, só cerca de 20% das pessoas com deficiência, de acordo com o censo, tem BPC. E quase 80%, mais de 80% das pessoas com deficiência, chega perto de 80%, acho que 4%, ganham menos de 3 salários mínimos. Então, assim, tem gente que não ganha nada, tem gente que ganha meio salário mínimo. Então, são pessoas que não ganham BPC. Então, a gente tem gente muito, muito, muito vulnerável, pessoa com deficiência muito vulnerável, que não ganha BPC. Então, não faz nenhum sentido se utilizar um critério socioeconômico para se separar o grupo, critério que não foi utilizado em nenhuma outra categoria, né? E acaba por gerar uma discriminação entre as pessoas com deficiência, sendo que todas estão na mesma situação. E só para finalizar, uma coisa que também é bastante clara, né, é que, assim, a gente tem grupos que foram incluídos, por exemplo, recentemente, que são de doenças neuromusculares. E já existia, quando a gente ingressou com a ação, já existia informações de que tinham saído alguns estudos que indicavam maior risco desse grupo. Deve ter outros tantos grupos que têm maior risco, só que ainda não tem esses estudos fechados, terminados, porque a Covid é uma doença muito nova. Então, isso faz com que a gente não consiga, se for esperar critérios científicos para todos os grupos de pessoas com deficiência, a gente vai prejudicar essas pessoas, porque
a gente não tem tempo para isso, a gente precisa vaciná-los o quanto antes. Então, realmente, a iniciativa, deputado, é super importante dessa audiência e de encaminhamento dessa questão, visando uma solução realmente de sensibilizar o governo do Estado da importância da gente vacinar as pessoas com deficiência para evitar maior hospitalização desse grupo, para evitar risco para a vida dessas pessoas, né? Então, é muito importante que a gente encaminhe e busque uma solução permitindo que a gente unifique, né, e possa atender todas essas pessoas de uma vez só e poder garantir a vacinação delas, tá bom? Então, eu agradeço muito a oportunidade e permaneço à disposição. A gente é que agradece a sua presença, a sua disponibilidade, e logo falou para mim, estava de férias. Eu falei, mas então você vai poder ir? Vou, não tem problema. Que bom, muito obrigada. É que esse é um dos assuntos que tem mais nos preocupado e é um dos assuntos de urgência, que a gente precisa de uma solução para ontem, porque o tempo está passando, né? Então, por isso eu me disponibilizei a vir aqui, mesmo estando de férias, porque realmente a gente vem acompanhando e a gente está muito preocupado com essa questão. Muito obrigada, doutora Renata, e eu queria só uma explicação, o BPC é dado para quem tem renda per capita na família menor que R$250. Então, realmente, é assim para quem não tem nenhuma outra possibilidade. E como a senhora falou, algumas pessoas ganham mais do que R$1.000, ganham R$1.500, que não é nada, porque realmente com uma pessoa com deficiência em casa, o que se faz com R$1.500? Então, realmente algo assim que eu fiquei extremamente surpresa também por ser um critério socioeconômico, fazendo jus a uma questão de saúde, né? Separando pessoas para acesso à saúde, né? E a gente vê, por exemplo, eu tenho 2 casos muito recentes, um rapaz de provavelmente 45 anos que trabalha, tem baixa visão, ele só tem uma vista e a outra já está quase perdida, e ele não conseguiu tomar vacina. Não conseguiu tomar vacina. Então, pessoa com deficiência que não conseguiu tomar vacina. Aí eu tenho um outro que já está com pneumonia, já está com Covid, também não conseguiu tomar vacina, também com essa idade. Então, quer dizer, olha o risco que a gente está correndo, olha o risco que os nossos amigos estão correndo. E eu sempre falo, eu não falo com a senhora, sempre falo com todos aqui, que a minha preocupação não é só com a pessoa com deficiência física, porque, por exemplo, eu já tomei a vacina, eu estou vacinada por comorbidade, mas eu estou vacinada. Mas eu não consigo ficar sossegada sabendo que outras pessoas não estão tendo acesso. Assim como a Isis, assim como a Alessandra, assim como o Fabiano, assim como várias pessoas. Paralisia cerebral, pessoas em cama, né, com mais de 20 anos que não podem estar tomando vacina. Como isso, meu Deus do céu? Que precisam receber cuidadores que vêm de fora, podem contaminá-los. É uma situação assim extremamente preocupante que nosso Estado vive e que, de certa maneira, nos deixa assim envergonhados, porque, como todos falaram aqui, São Paulo, né, essa máquina, né, o trem, né, que puxa o trem do Brasil, e nós passando por essa dificuldade. Realmente, São Paulo está precisando de uma força. Nós estamos precisando de uma força, de um maquinista para puxar melhor esse trem aqui todo. E agora, então, eu queria convidar a Marli Santos. Ela é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui de São Paulo. E, Marli, a palavra é sua. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada você, Sandra, eu que agradeço. Obrigado, deputado Carlos Janazzi. Eu fico assim, pensando que eu estou num sonho, num pesadelo, aliás, porque todo dia é uma reclamação, um problema que vem para o conselho ou direto no meu WhatsApp. Não tem vacinação para pessoas com deficiência. Como assim?
A Letícia já disse bem, nós temos prioridade. Nós precisamos da vacina. Nós temos diversos problemas. Só que o governo acha que não. O governo acha que nós não importamos. Eles não precisam de vacina, eles não precisam de nada. Eu fico muito chateada, porque, como em outros estados já tem, aqui não tem, como o Paulo falou. Por que que os outros estados conseguem e aqui não? É difícil da gente engolir isso, né? A Letícia, ela falou muito bem os problemas que a gente tem e que não está sendo visto, nem pelo governo estadual, nem municipal, muito menos pelo federal. Então, eu fico pensando assim, será que eu estou num sonho? Será que eu estou num pesadelo? Mas daí vem a Sandra e fala para mim, você vai participar da audiência. Aí eu falo, poxa, não é sonho. Infelizmente, não é sonho. Infelizmente, nós vamos ter que continuar lutando. Hoje, por exemplo, eu recebi de uma pessoa que foi até o posto se vacinar, é uma pessoa com deficiência, tem mais de 55 anos e com comorbidades. Ela foi com laudo lá da comorbidade, que é diabetes. No posto passaram por 1.001 locais até que a médica impediu ele de se vacinar. Quer dizer, precisa o quê? Já vai de muleta, com maior dificuldade, já leva o laudo, e detalhe, é no posto que ele se trata, num posto de referência que ele se trata. Vai lá e a médica fala não, e ele não tomou a vacina lá. Quer dizer, eu fico Tá pensando... complicado mesmo, né? Eu fico pensando o que nós temos que fazer para a locomotiva puxar esse trem, né, Sandra? É verdade, é verdade. E espero que nessa audiência a gente consiga tirar um documento mesmo. Deputado, sou a senhor para ser o maquinista dessa locomotiva, porque eu estou desesperançada, por assim dizer. Obrigada, Maria. Obrigada. Né? E eu queria falar que muitos estão falando assim, mas vocês agora podem se inscrever na Xepa. Esse é um outro problema. Nós já podíamos, desde o começo, ter se inscrito na Xepa. Nunca ninguém falou, não, pessoa com deficiência não pode se inscrever na Xepa. Eu me inscrevi em março. Já tinha 1.500 pessoas na minha frente na Xepa. Agora, qual é a regra da Xepa? Eles te ligam 5 horas da tarde e falam que você tem que estar lá até 5h30. Como que uma pessoa com deficiência, com dificuldade de mobilidade, vai conseguir sair da sua casa, chegar até lá nesse espaço de tempo? Uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, como é que ela chega? Nós não tínhamos que estar na fila da Xepa. Isso é um absurdo. Colocar a gente competindo pela Xepa. É outro absurdo. E agora, então, eu queria convidar para falar uma grande amiga que eu conheci lá no Conselho Municipal, que sempre me apoiou, me chamou muita atenção, de vez em quando me dá umas puxadas de orelha. É assim, não é assim? Mas eu admiro muito. Lídia Costa, é você que vai falar agora. Bom, gente, boa tarde. Eu concordo com tudo que foi dito, eu acho que pouco se tem a acrescentar em relação à vacina do Covid. Eu creio que os colegas que falaram antes falaram o que tinha que ser dito.
É um absurdo, simplesmente. Agora, além disso, tem uma situação que desde abril eu estou brigando, estou falando e a gente não consegue ser ouvido, que é a questão da vacina da H1N1, que em abril ela foi liberada com o calendário invertido, porque os idosos estavam tomando a Covid, e não pode tomar junto, ok. O que fizeram com os deficientes? Jogaram para o fim. Então, o que está acontecendo agora com o calendário? Na pior das hipóteses, o deficiente permanente vai se vacinar agora em julho, certo? É a pior das hipóteses, que eu espero que saia logo, que saia agora. Junto vai sair a da H1N1. E aí, o que o deficiente faz? A H1N1, eu vi o ministro da Saúde falando que ela é tão perigosa como o Covid, porque ela destrói o sistema respiratório. Então, a impressão que eu tenho é que nós, deficientes, eles querem que a gente morra. Sabe, olha, vamos ignorar esse público, porque aí ele vai morrer e aí eu não vou ter que atender mais. Então, assim, nós temos que brigar não só por essa vacina agora, mas que para o ano que vem, se for ter que ter novamente daqui a um ano, que a nossa prioridade já esteja garantida. O governo de São Paulo está com uma ação, uma atitude tão... Eu não consigo achar outra palavra que não seja ridícula, que eu represento também, Sandra, a Associação Brasileira de Miastenia. Eu sou fundadora da associação e hoje estou como vice-presidente. Estou do Conselho Estadual também, a gente trabalha junto, né, Letícia? A miastenia, que vai ter o seu dia de luta agora, dia 2, é uma doença rara, é uma doença neuromuscular rara. Os miastênicos agora foram incluídos nas doenças neuromusculares, mas através de muita briga. Então, eu vou vacinar por comorbidade amanhã, espero, mas eu não vou vacinar como deficiente permanente. A miastenia provoca uma tetraparesia. Então, nós temos uma diminuição de força dos 4 membros. Eu vou ter que provar que eu sou deficiente. Não basta um laudo médico. E, para desespero meu, eu espero que o vereador esteja ouvindo, os 2 últimos miastênicos que renovaram o bilhete da SP Trans, eles alteraram a foto do bilhete. Então, lá não tem mais o símbolo do deficiente. Ok, já me explicaram que o símbolo que está lá é o novo que a ONU criou há uns 3 anos atrás. Ok, beleza. Porém, isso não foi informado. Então, uma pessoa com deficiência não aparente, ela vai começar a sofrer discriminação de novo. E o que é mais chato, a Abrame, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, entrou com uma ação para que no bilhete do deficiente tivesse o símbolo do deficiente. Isso é uma ação da Abrame, ganha pela Abrame. Então, o layout do bilhete mudou em razão dessa ação. Ok, a SP Trans mudou o layout do bilhete e não nos consultou se aquilo ia nos atender. Da mesma forma, a Secretaria Estadual de Saúde simplesmente descumpre ordens judiciais e nada acontece. Então, nós estamos sem medicação,
os deficientes que se alimentam por sonda estão sem alimento, fralda nem pensar, porque não tem na UBS, imagina ação judicial, sondas de aspiração e tantos quantos outros insumos que traz qualidade de vida para a pessoa com deficiência, está sendo negado, mesmo tendo uma ação judicial, mesmo o juiz dizendo, cumpra, faça. E os nossos governantes não recebem punição nenhuma. Secretário de Saúde está tudo ok, governador está tudo ok. Então, eu estou extremamente frustrada. Para mim, a impressão que fica é secar gelo. Esse governo quer mais é que a gente morra. É isso que eles querem. E não é por causa da pandemia esse descaso. Esse descaso vem acontecendo desde o início do governo Dória. Os descumprimentos judiciais estão acontecendo desde o início. Eu tenho feito um BO todo mês, quando eu vou buscar a medicação e ela não está lá. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu estou correndo para onde eu acho que eu tenho que correr. Então, assim, obrigada, Lídia. É muito importante o que você fez e eu espero realmente que você consiga levar a nossa locomotiva, seja o nosso condutor aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Lídia. Obrigada, Carlos. Bom, Sandra, só uma rápida intervenção aqui. Eu sei que o programa está bem adiantado, mas a Lídia tem razão. Lídia, o governo estadual aqui em São Paulo ele não respeita nem a lei e nem sentença judicial em várias áreas. Na educação, então, nem se fala, né? É um desrespeito à legislação já aprovada e também às sentenças que nós ganhamos na justiça. Mas a nossa função aqui é cobrar, denunciar, cobrar, pressionar. Por isso que nós estamos fazendo essa audiência aqui na Assembleia Legislativa. E, com certeza, eu sei que o governo está acompanhando, né? Aqui com os seus observadores, e ele vai ter que tomar providências imediatamente, porque não dá mais para ficar nessa situação. Obrigada, deputado. E, como vocês sabem, eu também sou coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência, e lá no movimento das pastorais, eu encontrei também um grande amigo que se dispôs a estar ajudando a gente, que nos apoia, e eu quero convidar, então, José Gimenez para estar falando com a gente da Pastoral da Saúde. Obrigada, José. Obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês, com o deputado Carlos, com o vereador Celso, com toda essa equipe aqui. Mas também estou triste. Estou triste por termos que debater um assunto que é prioritário, um assunto que não tínhamos que debater. Está na Constituição que temos que ter saúde, saúde para todos. Está lá escrito. Todos os insumos têm que ser fornecidos de forma graciosamente para toda a população. Então, quando nós falamos que uma fatia da população está impedida de tomar os imunizantes, tomar as vacinas, por questões burocráticas, isso é muito triste. Nós tínhamos que estar sempre falando e fazendo acontecer, fazendo a saúde acontecer em todos os aspectos. Falta uma boa locomotiva para puxar esse vagão, quando falamos dessa forma. Mas, antes de tudo, também falta esta compreensão, a compreensão que chegamos ao mês de junho, já era para nós estarmos toda a população brasileira, estarmos vacinados. E não somente algumas fatias da nossa população, outras serem esquecidas, outras terem que judicializar para conseguir fazer acontecer alguma coisa com relação à saúde. Enquanto isso, centenas estão morrendo, milhares, por descuido, descaso, e isso é muito prejudicial. Nós procuramos sempre estarmos
juntos, caminhando juntos. Sandra é uma guerreira com a gente lá junto da pastoral. Nós defendemos a pastoral da saúde em toda a sua concepção, mas não é fácil você ver que é necessário fazer uma reivindicação, uma luta, quando nós temos esse direito assegurado, né? Então, peço muito ao vereador Carlos, que eu conheço bem, ao deputado Carlos, ao vereador Celso, mas que também atuem dentro do município de São Paulo, porque é aí que está o nó, né? Onde nós estamos sendo esquecidos, onde privilégios são dados quando não tem essa necessidade, porque todos têm o mesmo direito, né? E temos que reivindicar o nosso direito. Uma outra coisinha que eu queria passar para vocês: vacina. Existe muita fake news em torno das vacinas, que elas causam dependência, que elas causam morte, que ela faz mais mal do que bem. Não, a vacina é o único medicamento que temos à mão. Não existe nenhum outro medicamento que possa nos socorrer na prevenção. Temos que, sim, mesmo tomando vacina, temos que continuar com a utilização das máscaras, continuar não se aglomerando, fazendo a limpeza e higienização das mãos, é de suma importância. E desta forma, nós queremos sempre mostrar para que essa luta não seja em vão. Então, é importante que você, Carlos, levante essa bandeira para nós, né? Uma bandeira que não tinha essa necessidade, mas infelizmente temos que ter aí, com tristeza falamos isso, devido à escassez, que é onde nós temos que escolher quem vive e quem morre. Obrigado. Obrigada, José. Obrigada pela sua participação, pelo apoio sempre que está comigo. E agora, então, uma amiga que é muito ativa, sempre tem um grupo online lá brigando pela vacina, está sempre muito, né? E apoiando, me apoiando, eu apoiando ela, e nós vamos junto, né? Vamos conseguir, né, Claudinha? Nós vamos conseguir. Cláudia Borges. Olá, Sandra. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradecendo ao ilustre deputado Carlos Janazzi por estar aqui comprando essa briga junto com a gente. E aqui no Embu não foi muito diferente, como eu já comentei antes, né? Foi uma burocracia terrível, porque eles não queriam me vacinar, porque meus laudos eram de 2019. Eles alegaram que o laudo estava velho. Eu falei, como é que eu vou estar para lá e para cá, em plena pandemia, correndo o risco de estar marcando com um especialista, indo para o hospital e pegar uma Covid? Então, eu não posso estar me arriscando. Aí, então você não pode se vacinar. Eu falei, bom, mas então vocês estão querendo dizer que a médica da UBS mente? Porque olha a receita aqui, recente, de que eu tomo remédio para convulsões. Vocês estão querendo alegar que o próprio médico da UBS, então, está mentindo. Eu não tenho tal comorbidade que é a epilepsia, a convulsão. Aí que eles passam meus documentos para lá e para cá e me autorizam. Mas se fosse uma pessoa como tantos que, infelizmente, a gente sabe que não teve a oportunidade que eu tive, que a Sandra teve, que a Marli teve, e todos que estão aqui tiveram, de ter um estudo, de saber bater de frente, conhecer os seus direitos, teria voltado para casa sem tomar vacina. Então, é isso que está acontecendo. Quando a minha mãe foi chamada para tomar vacina, ela perguntou para a enfermeira-chefe da UBS, daqui, do meu município, embora eu more bem na divisa, 2 minutos de São Paulo, mas eu moro no município pertencente a Embu das Artes. Minha mãe perguntou, e quando vai começar a vacinação das pessoas com deficiência? A enfermeira falou, olha, não temos nem prazo. Aí a minha mãe falou, não, é porque minha filha tem comorbidade, você sabe, tem problemas. Aí eu disse, a Cláudia tem comorbidade? Como assim? A Cláudia não tem nada, só anda de cadeira de roda, porque ela vai para todo lugar. Quer dizer, sem conhecer uma história, um médico e todo
um histórico desde que eu nasci, o tanto de laudo, de hospitais, de internações que eu já tive, a enfermeira-chefe da UBS tem a coragem de dizer uma coisa dessa. Então, falta um pouco aí de conhecimento. As secretarias aqui também eu procurei, deu na mesma, não sabiam nem dizer, só diziam que estavam seguindo o plano do Dória. A gente segue o plano do Dória. Eu falei, mas o plano do Dória já tem a previsão da comorbidade. Eles nem aqui sabiam quando entraria a comorbidade. Mesmo Dória em São Paulo, capital, já tendo entrado com a comorbidade. Então, quer dizer, existem locais aqui em São Paulo que a coisa está terrível e a gente pede aí encarecidamente que o deputado Carlos Genasi possa, de alguma forma, fazer com que o Dória perceba isso. Nós estamos esquecidos, jogados ao léu, como se falasse, olha, se morrer um a menos, para a gente ter que pagar insumos, para a gente ter que colocar em vagas de leitos de hospitais, sem contar que eles não sabem que com isso eles estão tendo mais gastos, porque uma pessoa como eu, embora aparentemente bem ativa e bem independente, para muitas coisas eu não sou. Se eu fico doente, alguém tem que ir comigo para o hospital. Automaticamente, esse alguém pode se contaminar indo comigo para um hospital. É gasto para quem? É para o governo, porque é uma vida mais contaminada para eles terem que cuidar. É um leito a mais de UTI que vai ocupar, porque essa pessoa foi para me levar e automaticamente se contamina também. Então, eles não estão pondo no papel as estratégias. E como eu fiz serviço social, desde o início, quando eu vi esse absurdo, eu falei, gente, BPC não é medidor de comorbidades, de doenças, de saúde. BPC é medidor de vulnerabilidade social. Que absurdo foi esse que colocaram, gente? Colocaram muita gente no descaso. Eu estou morrendo de pena, porque eu estou com vários amigos que me procuram direto. Cláudia, eu não vou poder me vacinar. Cláudia, o que eu faço? Por quê? Porque não tem comorbidade, mas tem uma síndrome pós-pólio. A gente sabe que a síndrome pós-pólio traz inúmeros tipos de comorbidades, que às vezes a pessoa ainda não está se tratando, não está num remédio fixo, mas que no futuro ela pode vir a precisar porque vai desencadear problemas. Imagina se essa pessoa contrai a COVID. Sabemos que a síndrome pós-pólio, ela traz uma comorbidade que a maioria dos amigos meus que eu sei que tem a obesidade. A obesidade, ela entra na comorbidade. Só que nem todo mundo ainda tem um laudo comprovando que ela é já uma obesidade mórbida devido a pós-pólio. E que ela deveria já estar se tratando por isso. Então, eu tenho uma amiga que, por exemplo, atua junto comigo nessa ONG que eu falei, ela está sofrendo por isso, ela está passando horrores. Ela já está com problema respiratório, ela já está gordinha, que é obeso, ela não está tendo acompanhamento já há 2 anos, porque ela também não está tendo como procurar médicos, especialistas, e ela está fora de poder tomar vacina. Gente, isso é um absurdo. E como eu falei, gente, não é porque eu me vacinei, vou abandonar os meus. Eu visto essa bandeira da inclusão, eu visto essa bandeira dos direitos da pessoa com deficiência, e eu vou estar aqui até o fim. Mesmo que às vezes eu consiga para mim, porque eu já tenho aquele entendimento, eu já entendo um pouco mais de leis, mas eu não vou abandonar aqueles que eu sei, que não sabem nem por onde pegar o caminho, onde recorrer, como fazer. Eu vou estar aqui sempre com eles. E é por isso que eu gosto muito de estar com a Sandra sempre me coloca em todos os meus lugares que ela vai, ela já fala, Claudinha, vou te colocar junto. Eu, tudo bem, pode me colocar. Que nem a gente está juntos, entramos para o grupo do Ferronato, que foi um puta de um movimento que englobou nacionalmente e todos os outros estados está fazendo São Paulo passar vergonha. Porque até a Bahia, meus tios já me ligaram, falaram, Cláudia, vem para cá, vem tomar vacina aqui, até anteontem que eu não tinha tomado ainda. Vem para cá, vem tomar vacina aqui. A gente dá um jeito, fala que você mora aqui. Eu falei, gente, mas eu não posso. E o risco que eu vou estar durante essa viagem, de na viagem me contaminar. Porque lá todo mundo já tomou que tem deficiência. Já está liberado. E São Paulo, que é o coração que move o Brasil, é a potência do Brasil, está passando essa vergonha. Eu não sei onde o governador Dória está com a cabeça. Onde tantos munícipes
como prefeitos, eu estou querendo dizer, e vereadores, dentro dos municípios de São Paulo, estão com a cabeça que não acordam para essa realidade. Eles estão passando vergonha perante a todos os outros estados, que é muito mais pobre que a nossa potência, que é São Paulo. Obrigada, e aí depois Claudinha. uma pessoa dessa quer se candidatar novamente. Não tem como, gente. Como confiar em quem não dá suporte para os mais necessitados? Obrigada, Claudinha, obrigada, viu? E agora, para encerrar nossa live, nossa reunião, nossa audiência pública, que o deputado Carlos conseguiu para nós, uma representante aqui, Claudinha, da Síndrome pós-pólio. Ela, junto comigo, nós fazemos parte de uma associação da G14. Ela também criou um grupo online, Polivalentes. Somos valentes, né, Maria Isabel? Muito valentes. Sobrevivemos a uma epidemia, já estamos provocando outra pandemia, e vamos que vamos, né? Ainda não derrubaram nós. Então, a Maria Isabel vai encerrar para nós aqui, vai falar alguma coisa para nós. A palavra é sua, Maria Isabel. Obrigada, Sandra, pelo convite, obrigado pela iniciativa, deputado Carlos, vereador Celso, obrigada a todos que estão aqui participando. Eu acho que todo mundo já falou quase tudo, mas a Marli, inclusive, falou que parece que ela está num pesadelo. Eu já vejo tudo isso como um filme de terror, porque nós já tivemos, né, para nós que tivemos poliomielite, tudo isso já parece bem familiar para nós. Quando nós tivemos a epidemia de pólio, que foi muito mais forte na década de 50 e 60, e que deixou todos nós com sequelas da poliomielite, algumas dos membros superiores, outras dos membros inferiores, e houve uma epidemia naquela época. E eu vejo agora, por isso que eu falo que é um filme de terror, que não se aprendeu quase nada. Não se aprendeu quase nada na epidemia da polio. O poliovírus, que é assim chamado, quando ele entrou na gente, nós que somos seculados da polio, ele afetou principalmente o sistema nervoso. E todos nós temos o diafragma, é um dos músculos que nós temos problemas já de fadiga muscular, fadiga respiratória, e o que eu tenho visto é que em nenhum momento foi incluído nada a respeito disso, né? O último caso de poliomielite aconteceu em 1989, né? Hoje apenas 2 países ainda têm o vírus da polio rodando, né? Por aí dizem que aqui no Brasil não tem mais, mas há controvérsias, esse não é o momento para a gente estar discutindo isso nesse momento. O que eu queria fazer é uma correlação da epidemia da poliomielite, que foi mais forte na década de 50 e 60, que para muitas crianças houve um atraso na chegada da vacina. Nós temos casos de pessoas com poliomielite que tomaram a vacina e mesmo assim tiveram a poliomielite. E o fato de muitas crianças na época não terem sido vacinadas por vários motivos, infelizmente a gente não tem quase. Se você chegar lá no qualquer coisa da internet e pesquisar sobre dados numéricos de quantas pessoas tiveram poliomielite na epidemia, que foi muito mais forte no Brasil, aqui na década de 50 e 60, não há esse número. E hoje também nós não temos número, assim como falou a Letícia, da Defensoria Pública, que não tem dados, infelizmente ainda, de quantas pessoas com deficiência motora, deficiência física, qualquer tipo de deficiência, não sabemos ainda quantas pessoas já faleceram. Lá na epidemia da polio, muitas crianças, porque ela atingia mais as crianças, claro que adultos, mas muito mais crianças,
muitas crianças não tomaram a vacina e acabaram falecendo. E hoje qual é? Por que será? Por que nós estamos sendo negligenciados? O que está acontecendo? Por que será que não existe adequação para que as pessoas possam ser vacinadas aqui em São Paulo? Eu fico extremamente envergonhada, como paulista que sou. Eu vejo nos meus grupos de WhatsApp muitas reclamações. A mais recente agora é de uma amiga nossa, ela poliomielite, com já diagnóstico fechado de síndrome pós-pólio, e o marido com paralisia cerebral. Foram os dois a uma UBS, os dois cadeirantes foram a uma UBS, apresentaram a comorbidade de que ele tem convulsões, e ela de dores, mas ela 40 anos e ele 42, e não conseguiram se vacinar. Não conseguiram se vacinar. Tiveram que, quando ela observou que ela e o marido, com toda a dificuldade que eles tiveram de ir ao posto, não iriam ser vacinados, ela começou uma briga. Aí chamou a enfermeira-chefe veio e falou: olha, você não está dentro do plano de saúde de São Paulo. Aí ela, muito discutindo com a enfermeira-chefe, que ligou para a Secretaria da Saúde e falou que ela tinha diagnóstico, porque no relatório que a gente tem o CID da poliomielite, que é B91, e tem o CID da síndrome pós-pólio, que é G14. Mesmo com esses CIDs, não podia ser vacinado. Aí a Secretaria da Saúde autorizou e ela vacinou. Então, o que eu vejo em tudo isso é má informação, é falta de comunicação. Uma enfermeira-chefe não saber que a poliomielite ela é uma doença degenerativa, evolutiva e irreversível, que não poderia ser vacinado. Então, está aí, muitos aqui temos, Sandra, só vou concluir. Eu, a Sandra, o Paulo Ferronato, a Marli, eu já fui vacinada, mas por idade, mas a gente fica muito preocupado, porque os mais jovens que tiveram poliomielite, eles hoje têm 39, 40 anos de idade e ainda não chegaram na idade. Então, eu aposto muito que o deputado Carlos consiga alavancar tudo isso para que todos nós, e não faça como foi feito lá na poliomielite, que muitos de nós não estão aqui para estar falando sobre isso, tá bom? Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Bel. Muito obrigada, Isabel, por você ter participado e representado tão bem a gente. E muito obrigada também. Obrigada. E agora, deputado, o que nós vamos fazer, deputado? O que nós faz agora? Vamos lá. Primeiro, agradecer vocês pelas falas, pelos relatos que vocês fizeram, que foram relatos impactantes. Olha, eu fiquei sensibilizado mais ainda do que eu já estava, e tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a audiência pública aqui pela TV Assembleia também estou recebendo mensagens aqui pelo WhatsApp o tempo todo, as pessoas falando: puxa, mas como que pode uma situação como essa? É de uma crueldade, é de uma desumanidade não vacinar as pessoas com deficiência, algo sem precedentes. Então, nós temos que agir imediatamente, né? E pela Assembleia Legislativa, vou usar todos os instrumentos que eu tenho aqui. Tribuna, denunciando na tribuna a partir de amanhã. Vou pedir já amanhã mesmo uma convocação do secretário de Saúde, secretário estadual de Saúde, para que ele venha depor aqui, explicar na Comissão de Saúde e de Direitos Humanos. Vou acionar 2 comissões para pedir a convocação do secretário, para exigir dele a vacinação de vocês, porque eu vou até fazer a transcrição, talvez, dos relatos que vocês fizeram, enfim, mostrar a ele. Nós vamos também oficializar o governo, o governador, a Casa Civil, através do Diário Oficial. Vai ser uma oficialização no Diário Oficial, através de indicação, né? Isso é importante também.
Enfim, eu vou tomar essas providências aqui pela Assembleia Legislativa. Tribuna, convocação do secretário em 2 comissões permanentes e vou oficializar o governo, tanto o chefe da Casa Civil, como que era o deputado aqui, Cauê Macris, ex-presidente da Assembleia Legislativa, e, sobretudo, o gabinete do governador, para que haja uma solução, para que eles abram, né, a vacinação para vocês em caráter de extrema urgência, porque os relatos que vocês fizeram são graves, mostram uma omissão, eu diria mais, é uma crueldade, né, o que está acontecendo com vocês. Vocês deveriam ter já essa prioridade. Então, eu acho que, Sandra, de início, é isso que a gente vai fazer, mas se vocês tiverem outras propostas também, outras alternativas, a doutora Renata falou que já tem uma questão aí, já foi judicializada, me parece, né? Mas se for... A Lídia está falando também do senhor falar com a comissão das pessoas com deficiência, né? Acho que tem uma comissão aí, não tem? Tem, também. Eu vou também acionar a 3ª comissão, né? E o Celso falei com ele agora, ele foi para uma outra reunião, mas ele vai também oficializar o prefeito, vai pedir para a Secretaria da Saúde fazer uma intervenção, a municipal, ele vai acionar aí os mecanismos da Prefeitura e da Câmara Municipal também, para reforçar essa luta de vocês na capital, aqui na cidade de São Paulo. Então, é Câmara Municipal e Assembleia Legislativa pressionando o governo. Letícia, você queria complementar alguma coisa? Não, eu queria citar a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência também, que é formada pela região de Padilha. É isso aí, eu coloquei no grupo. Muito obrigada, gente. Não, bem lembrado, viu? Bem lembrado. Então, essas serão as providências que nós tomaremos aqui. Vamos ficar denunciando, cobrando aqui pela tribuna, pelas comissões da Assembleia Legislativa, o vereador Celso Janazzi lá pela Câmara Municipal, e nós vamos conversando, Sandra, com você, com o movimento organizado, com a doutora Renata Sibirissá, que é defensora pública, que também há muito tempo está nessa luta e tomando todas as providências. Aí, mas de imediato é isso. Acho que como resultado agora da nossa audiência pública aqui pela TV Assembleia. Eu quero agradecer muito vocês e dizer que essa audiência, esse ato solene não será em vão, porque ele é um instrumento de luta, de denúncia e para dar visibilidade e voz a vocês, que muitas vezes não tem voz na mídia, não tem voz nas instituições, né? Então, aqui é um espaço democrático para a gente cobrar o governo. Muito obrigado. Parabéns pelas intervenções de vocês. Sandra, parabéns pela condução dos trabalhos, por você ter, né, tido a iniciativa. Eu falo que você é a mentora, a idealizadora desse evento. Agradecer o Vitor, também, que está aqui no comando, o Vitor que trouxe, né, a demanda aqui para a LESP, ele que está no comando aqui do aplicativo, ele cobrando tempo. Ninguém respeitou o tempo, né, Vitor? A gente poucos respeitaram. Não, foi bem. Foi bem até, né? Olha o Vitor aí, Lídia. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Parece... Cara de mãe. Tá bom? Tá legal. Muito obrigada, deputado. Agradecer a todos vocês que participaram aqui, meus amigos de luta, meus companheiros de luta. Muito obrigado mesmo a todos, viu? E agradecer aí ao Carlos, deputado, doutora Renata, muito obrigado, sempre perto da gente. Muito obrigado mesmo a todos. E sempre que precisar, deputado, estamos aqui e vamos na luta, tá? No chat foi colocado a doutora Renata colocou o número, né, dos agravos. Do agravo, isso mesmo. Isso. Pra aí gente depois acompanhar. vocês podem... Isso. Tá bom? Tá, obrigado, Sandra. Obrigada. Um abraço. Nós encerramos a nossa audiência. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.